What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Lembra quando a gente estava falando sobre parents, que não são parentes, e novel, que não é novela? A gente falou sobre falsos cognatos ou false friends. Essa é a parte 2, como eu tinha prometido. E se você não assistiu a parte 1 ainda, o vídeo vai estar aqui na descrição do canal. So get ready for it. Let's go! Como eu tinha falado na parte 1, como que funciona a dinâmica desse vídeo? Eu vou trazer aqui para você algumas palavras que se parecem com português, a gente pensa que significa algo em português, mas na verdade significa something else. Por exemplo, no primeiro vídeo eu falei sobre a palavra novel, que muita gente escuta e pensa assim, novel só pode ser novela, mas a gente viu que novel é romance e novela, na verdade, a gente fala soap opera. So, let's get ready for this next set of false cognates. Ai, vamos começar. A primeira é preservative. Preservative. Ah, teacher, essa é fácil. Preservative só pode ser preservativo. Não. Preservative não é preservativo. Na verdade, preservative quer dizer conservante. Geralmente a gente coloca esses conservantes em comidas, né? Tipo assim, esse alimento contém conservantes. Então a gente fala preservative. Preservative, para preservar, né, essa comida por muito tempo. Mas então como é que fala preservativo? E a palavra é condom. 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 So if you're about to have some fun, don't forget to wear condom. It's very important. Let's get to the next example. Ah, peraí. Antes de sair para o próximo exemplo, não se esqueça de deixar já seu like aqui, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e tem um sininho aqui. Você clica nesse sininho e toda vez que sair um vídeo novo, você vai receber as notificações. Beleza? Let's get to the next example. You ready? Alright, this example here é um clássico. Why is it classic? Porque eu conheço esse exemplo e eu conheço muitas pessoas que falam inglês há muito tempo. E essas pessoas, geralmente, quando se deparam com essa situação, elas ainda têm dúvida. Isso acontece comigo também. As palavras são to pull e to push. Pull parece que é pular, né? Mas pular a gente já sabe que é o verbo to jump. Jump. Pull é o verbo puxar. Beleza. Só que push. A push parece que é puxar, mas na verdade push é o verbo empurrar. Então sabe aquela situação assim, que você chega num país, né, onde tem as coisas escritas em inglês, e aí você vê lá a palavra push. E aí começa a rolar aquela dúvida na nossa cabeça. A gente vai andando em direção à porta, chega lá, tá o push, e aí sei lá o que acontece com a gente puxa. E aí você puxa e vê que ela trava, aí você empurra. Isso acontece com você? Se acontece com você, deixa o comentário aqui, eu quero saber se eu não estou sozinho nessa. Então lembrando, o verbo pull não é o verbo pular, porque o verbo pular é o verbo to jump. E o verbo push não é o verbo puxar, porque a gente já sabe que push é o verbo empurrar. Então eu tenho uma solução para você. Toda vez que você estiver andando em direção a essa porta, você vê push lá, só balança a porta. Onde balançar com mais facilidade, aí você vai ver. E geralmente vai ser empurrando, porque é push. You ready for the next? Let's go! This next example here is the verb to realize. Realize. Realize, olha só como é que escreve. Escreve realize. Ah, tem a cara de realizar, né? But it's not. The verb to realize é o verbo notar, reparar, perceber. Então se falar assim, eu percebi essa mudança no humor dela porque, sei lá. So I've realized that she changed her humor. Or I've realized that her mood changed a little bit. Beleza? Então o verbo realize é o verbo notar, perceber ou reparar em alguma coisa. Mas como que fala realizar? Depende do contexto. Vou colocar a primeira, que é o verbo to carry out. Então, para realizar essa atividade, a gente precisa de pessoas que falam inglês. To carry out this activity, we need people that can speak English. Beleza? É o verbo carry out. E a gente pode pôr o verbo realizar, por exemplo, realizar um sonho. To make your dreams come true.
Eu quero realizar o meu sonho no ano que vem. I want to make my dream come true next year. To make my dream come true. Então é uma expressão verbal para falar o verbo realizar quando se trata de sonhos. Beleza? Let's get to the next example. This one is really, really cool. Check it out. Oh, teacher, you talk about dreams. Next year, I pretend to go to London. What? Você vai fingir que você vai para Londres? Para quem? Exatamente. O verbo pretend não é pretender. Pretend quer dizer fingir. Então, como é que a gente fala pretender? Pretender é quando a gente tem uma intenção de fazer algo. Intenção é intention. Então o verbo é intend. Então, pretend é fingir e intend é ter intenção de ou pretender. Beleza? Então, quando você tem a intenção ou você pretende viajar para algum lugar, you intend to travel to London. I intend to travel to London in the end of this year. Ou seja, eu pretendo viajar para Londres no final desse ano. E eu acho que ela está fingindo que ela é uma médica, mas ela não é. So she's pretending to be a physician, but she is not. E se você não sabia da palavra physician, não se esqueça de assistir a parte 1, que eu explico lá qual que é a diferença de physician para físico, que muita gente confunde essas duas palavras. You ready for the next example? So this next example is the word requirement. Requirement. Teacher, facinho. Requerimento. Requirement é requisito. Quais são os requisitos para essa vaga de emprego? What are the requirements for this job position? This job position. Então essa posição, essa vaga. So this is what requirement is. Então requirement são os requisitos de alguma coisa. Então como é que fala requerimento, que parece com requirement, mas não é? A gente fala request. Request. Então eu falo assim, eu acho que tem um requerimento lá para não ouvir música alta no prédio. So there is a request written by somebody in order not to listen to loud music in the building. Ok? Então, requirement, requisito. Requerimento, request. You ready for the next? Check it out. So this one here is, we're going to talk about the scholar. Scholar. Tá, peraí. Scholar? Eu sei, é aquele ônibus lá, né? O escolar. Não é o escolar. Scholar tem nada a ver com o escolar. Scholar, na verdade, é uma pessoa que é intelectual, acadêmica, que estudou por muitos anos, fez mestrado, doutorado, pós-doc. Essa pessoa é um scholar. Por exemplo, eu tenho uma aluna, Priscilla, she is a scholar. She studied biology, then she did her master's in biology, and now she is a PhD student. Priscilla is a scholar. Mas tá, teacher, então se scholar não é o escolar, né, o ônibus escolar, como é que fala ônibus escolar? That's the school bus, or the yellow bus. The school bus or the yellow bus. Ok? E já que eu vou fazer o resumo dessa história, eu vou usar a palavra resume, né? Porque resume quer dizer voltar a fazer algo, recomeçar algo. Por isso que quando você está jogando seu videogame lá e você dá um pause, aí para tudo, mas para você voltar para o jogo tem a palavra resume. Resume quer dizer voltar, recomeçar ou começar de onde você parou. Tá, então se eu quiser fazer um resumo disso tudo, como é que eu falo? A palavra é summary, ok? Summary. So, to make a summary is fazer um resumo. Então, para resumir esse vídeo, so to sum up this video, I would like to thank all of you for being here with me. E se você está curtindo esses vídeos, não se esqueça de deixar seu comentário, me dê um feedback, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like. E se você acha que esse conteúdo é muito relevante para você, ajude uma outra pessoa a aprender também, envie esse vídeo para essas pessoas e a gente se vê no próximo. Bye! Peraí, mas é by B-Y-E ou B-Y? Eles são homófonos. Tem vídeo sobre homófonos aqui? Procura aí.